Eu já vi muitas pessoas tendo muito sucesso na vida, e quando eu falo sucesso, eu estou falando bem abrangente, estou falando sucesso na vida econômica, sucesso no casamento, sucesso na vida com Deus, sucesso no trabalho, assim por diante. Eu já vi muita gente, pessoalmente, já li livros, já assisti filmes, gosto muito de biografias. Quando eu estou naqueles canais por assinatura e tal, quando você pode procurar, depende do programa que você tem lá, eu gosto muito, assim, põe assim, histórico, biografia. Quando tem uma história baseada na biografia de alguém, eu gosto de filme assim. Eu não gosto muito de filme comum não, porque eu fico sujeito à cabeça do produtor lá, ele escreve o que quer, a gente vai naquelas bobagens lá, e tem uns filmes hoje em dia que parece que está pior do que os antigamente, porque não termina com nada, né? Já viu quantidade de filme que não termina com nada? Você está esperando, aí passa as letrinhas, fala, acabou? É uma coisa esquisita. Agora, quando o filme é a biografia, a história de alguém, é legal, porque está contando a história real de alguém, as lutas, as dificuldades e os êxitos que ele teve. Eu quero começar falando isso e afirmando a cada um de vocês. Eu vou afirmar para vocês que Deus nos fez nesta terra para sermos vencedores. Eu vou afirmar para você, seu filho pode ter nem escolhido uma profissão, quem sabe nem nasceu ainda seu filho, mas o seu filho veio para essa terra para prevalecer. Você veio para essa terra para prevalecer. E eu não estou muito preocupado em saber onde você está nesse momento. Uma das coisas mais fantásticas na vida, se você quer aprender a crescer hoje, se você quer aprender a crescer mediante os valores bíblicos e até da ciência, tanta gente gosta falando de tanta ciência aí. Quer ver? O que a ciência fala? Eu estava anotando aqui, ó. A ciência, não está falando da Bíblia não, mostra que nós somos projetados para o amor e temos tendência natural ao otimismo. A ciência fala isso. Só que evidentemente que a palavra de Deus também fala isso. Então não é que a palavra de Deus, a ciência está... Bom, a ciência não é confirmando, mas a palavra de Deus confirma o que a ciência diz. Porque se fosse contrário, eu ia acreditar na palavra de Deus. Ponto final. Hoje em dia é muito perigoso você ser convicto. Muitas pessoas já falaram para mim, pastor, fala a sua verdade, mas não fala com muita convicção, não, que você agride as pessoas. Eu já vi 2, 3, 4, 5 pessoas falarem isso para mim. Ou seja, seja convicto, mas não seja tanto. Dê espaço para as pessoas que não são convictas, elas continuarem a sua inconvicção. Nem sei se é essa palavra, acabei de inventar. Ou pelas suas incertezas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algumas coisas, quando você crê que a palavra de Deus fala, eu prefiro morrer do que voltar atrás naquelas verdades. São verdades, muita gente fala que não existe verdade absoluta, todo mundo fala a verdade relativa. Você vai na mídia aí, os pensadores que muitas vezes idiotizaram com as suas ideias, eu vejo algumas pessoas aplaudindo os caras aí. Esses dias o cara que é o bam, o docinho de queijo com goiabada aí, que é aquele carnal, falando bobagem, cara, citando a Bíblia de maneira completamente errada. E eu quero dizer que a palavra diz. Aí vale, o povo vai naquela onda. Eu até respondi um dia, mas você fala uma bobagem dessa? A Bíblia não fala nada disso, fala exatamente o contrário do que você está dizendo. Então, queridos, existem verdades que precisam ser ditas, que precisam ser reafirmadas, e se nós não entrarmos na verdade, nós vamos entrar na mentira, e quem entra na mentira, a vida dele é fracasso. Qualquer pessoa que acredita na mentira, certamente ele vai pagar um preço alto, e o preço alto é de fracasso, morte e assim por diante. Eu vou falar aqui uma coisa para você, não importa quem você é, mulheres, homens, que
tem medo de morte, medo de dirigir, medo do amanhã, medo de dormir, medo de babá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou afirmar e depois eu cito a Bíblia aqui, para responder o que eu estou falando. Eu vou afirmar que seja o tema da minha palavra agora. Você não tem espírito de medo nem de covardia. Você não tem. E se você está tendo, você adquiriu. Mas quando Deus fez, te colocou no mundo, Ele não te colocou nem com covardia e nem com medo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ah, pastor, mas hoje eu tenho medo, tenho síndrome de quê? Eu não estou aqui menosprezando se você tem algum tipo de síndrome, não estou menosprezando se você tem algum problema, mas estou dizendo que isso aí você adquiriu. Deus não te fez assim. Você adquiriu um sentimento que está errado. E esse sentimento precisa ser extirpado da sua vida em nome de Jesus. E aqui a igreja é lugar como hospital, é um centro cirúrgico. Muitas vezes precisamos pegar o bisturi e arrancar isso da sua vida. Tem muitas coisas que nós até acreditamos que é boa e não é. Olha, pastor, você me desculpa, mas eu sou perfeccionista. Que péssimo para você. Isso não é vantagem nenhuma, não. Olha, pastor, graças a Deus eu durmo 3 horas por noite e me contento. Está errado, meu filho. Se fosse a noite só durava 3 horas, se bem que tem país aí que fica, o dia fica muito maior. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus nos fez para uma coisa, só que o mundo vai transformar a nossa vida e a gente fica pior. Por isso que você olha e vê seres humanos aí, que as pessoas são piores. E nós precisamos entender que Deus nos fez para dar certo. Deus nos fez para que a nossa vida seja um exemplo, que a nossa vida nós possamos ter sucesso nessa terra. Toda pessoa que tem medo, toda pessoa que tem desculpa, síndrome de pensamento pessimista, pessoas com a síndrome do pensamento de gafanhoto. Ah, me sinto como gafanhoto. O que eu escuto na internet de cristãos, que para mim não nasceu de novo, não entendeu nada do propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já afirmei isso aqui uma vez, vou repetir. O evangelho não foi feito só para te salvar. Vou repetir. O evangelho, Jesus não veio só para te salvar. A salvação é uma porta só que você entrou por ela. É o início de alguma coisa. Glória a Deus. Quando eu era menino, dava um trovão, minha mãe falava, acho que é Deus arrastando o guarda-roupa lá no céu. E eu acreditava, vi que está tendo mudança hoje, né, mãe? Hoje em dia nem arrasta guarda-roupa, né? Tudo é embutido. Naquela época a gente arrastava o guarda-roupa. Então, alguém tem medo de trovão aqui, vai ser mudado a sua vida hoje em nome de Jesus. Então, minha gente, o que Deus nos fez, o que eu estava falando, é que o evangelho, a salvação é o início, como igreja não é fim de nada, igreja é o início de uma jornada. Nós entramos, a igreja é o início de alguma coisa nova para você, aqui não é o fim de nada. E o evangelho de Jesus Cristo, ele nos ensina todas as coisas. A salvação é maravilhosa, mas e daí em diante, por que Jesus usou tanto como a gente relaciona com as pessoas, como a gente relaciona com nossos pais, como a gente relaciona com a nossa esposa, como a gente relaciona com os nossos líderes, com as autoridades? A Bíblia fala de tudo, porque a nossa vida é um todo, e toda pessoa, não importa a sua situação hoje, que fica com mimimi, você vai morrer no mimimi. Você quer crescer, aprenda uma coisa. Pare de olhar aonde você está hoje e comece a olhar onde você quer chegar. É assim que funciona. Eu tenho tanta experiência, tanto na minha vida profissional, como já contei aqui. Eu tenho um vídeo meu que eu conto que eu fiz quando eu trabalhava no tribunal, os juízes fizeram um curso de motociclismo, que alguns juízes andavam de moto lá no tribunal. E aí veio um cara de São Paulo, trabalhando na polícia americana e tal, e ele estava treinando sobre como você pilotar a moto, como você fazer uma manobra em um curto espaço, você fugir de um possível atentado, você escapar de uma situação. Para as pessoas que tinham porte de arma, né, no meu caso, os juízes todos têm, como você subir na moto, como você pode pegar a sua arma, a posição mais certa, enfim, essas coisas que fazem parte da vida deles. E eu entrei de gaiata não, porque fui convidado, eles me convidaram, quer fazer, Hubert? Vou. Então, fui lá, a gente fez várias manobras, a gente ia correndo a 100, frear a moto,
foi num lugar seguro, quer dizer, seguro assim, não tinha um buraco, só tinha um asfalto. Então, a gente freava e tal, e aí a gente começou a fazer um treino, que é um círculo pequenininho, que a gente fazia com a moto, e depois virava para fazer um 8. E todos nós caíamos, porque é uma manobra bem curtinha, moto maior, você tem um pouco mais de dificuldade. E aí, a coisa que eu nunca esqueci aquilo, foi que o instrutor falou assim, olha, vou mostrar para vocês. Quando vocês estão no círculo, o círculo a gente fazia uma volta para a esquerda, depois saía para a direita. Tinha um lugar, e punha cone, você tinha que sair naqueles lugares ali. E a gente via para a esquerda, quando virar para cá, a gente batia, punha o pé no chão para não cair. Ele falou assim, vou explicar para vocês. Vocês estão olhando na frente da moto. Vocês estão olhando onde está a roda dianteira dela. Isso está errado. Vocês vão manobrar aqui, quando você manobrando aqui, esquece a roda. Olha para onde você quer ir. Aonde você quer ir, é onde o seu corpo vai te levar. Se eu ficar olhando para dentro, eu vou cair para dentro. Se eu ficar olhando para fora, eu vou cair para fora. Se eu ficar olhando para onde que eu sair, eu vou sair no lugar correto. Uau, deu certo, eu consegui. Simplesmente que eu tirei os olhos de onde eu estava, para me colocar os olhos aonde eu queria ir. E eu comecei a acertar na manobra. Isso é uma coisa muito importante em nossas vidas. Nós precisamos olhar aonde nós queremos ir. Eu fiz Ironman, todo mundo sabe e tal. Eu treinava, gente, eu corria tanto. Assim, meus treinos, sim, coisa mais normal. Eu ia pregar lá no Jardim Gá, estava tendo acampamento. Eu morava na Arniqueira. Eu falava à minha mulher, vou sair cedinho, você vai de carro mais tarde e me encontra no caminho. Eu saía correndo aqui de casa, sem parar. Quando a Alice me encontrava, eu estava depois do Valparaíso, lá na van, correndo. Eu fazia isso, tranquilo. Minha filha mora no Lago Norte, lá na 7, que é lá dentro. Eu liguei para ela, vou tomar café amanhã na sua casa aí. Você vem de quê? Eu falei, vou a pé, correndo. Saí de casa, pegar PTG, ficar feliz da vida, passava setor de indústria, cruzeiro, passava na feira dos importados, sem parar, evidentemente. Passava ali embora, passava na água mineral, ia embora, ia entrar para o Lago Norte, chegava lá. Fiz isso, sozinho, só eu e Deus. E achava bom, põe a musiquinha no ouvido aqui, ó, maravilha, ficar feliz da vida. Eu fazia tudo isso, só que eu não faço mais hoje. Fiquei 5 anos parado praticamente. Agora eu voltei a correr de novo. Hoje eu estava correndo, e eu marquei um lugar onde eu corria antigamente. Só que faltou 1 quilômetro mais ou menos para chegar lá, as pernas doeram já. Estava muito cansado. Aí eu falei assim, vou voltar agora. Mas eu parei, olhei e fiquei falando para o meu corpo, é lá que eu quero ir. Hoje eu estou aqui. Vou te respeitar, corpo. Você está fazendo 63 anos, está meio velho, mas tudo bem. Mas é lá que nós vamos. Hoje está na hora de você dizer aonde você quer ir. E o mais importante de tudo isso é que nós entendemos isso, e isso vai imprimir no nosso DNA. A coisa mais louca que eu já vi. Um doutor, vou adiantar o nome dele aqui, que eu não sou obrigado a decorar, Eric R. Kendall. Esse cara foi Nobel de Medicina. Esse cara, ele fez um estudo, e nesse trabalho dele, ele dizia que os nossos pensamentos, o trabalho foi sobre a memória, que os nossos pensamentos, mesmo com imaginação, eles discretamente entram no nosso DNA. Quando você começa a pensar alguma coisa, aquilo vai interferir no seu DNA, e aí no seu DNA, loucura isso, eu confesso que eu não sabia disso. No seu DNA, você passa isso, seu DNA vai através do seu espermatozoide, dos homens, ou vai através do seu óvulo, da mulher, e você passa para a sua futura geração. Por isso que tem aquele ditado, diz, filho de peixe peixinho é. E aí, queridos, cabe a nós, a gente entender, por exemplo, Abraão errou em algumas coisas, com medo, Isaac errou na mesma coisa, o rei dos filisteus lá, mentiu em relação à mulher, pediu a mulher que mentisse, com medo do cara matar ele. Foi uma falha dos nossos patriarcas. Tanto Abraão quanto Isaac cometeu uma coisa. Isaac tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Os meninos nascem também com o DNA do pai. E aí nós vemos lá um problema de ciúme, sei lá, de alguma coisa, que em Gênesis capítulo 25, depois você pode ler a história lá, um dia Esaú, já era um rapaz, um homem, chegou do campo, ele gostava muito de caçar, o pai dele gostava muito, que ele gostava de comer carne de caça. E Jacó não, Jacó fazia tenda, Jacó era um cara mais, vamos dizer, tinha estilo diferente de vida, embora fosse gêmeos. E um dia Esaú chega morrendo de fome, olha a expressão, morrendo de fome,
E ele pega e fala assim para Jacó: ô Jacó, estou sentindo um cheiro aí de um cozido aí, um guisado, dá um pouco dessa comida. Só que Esaú, para quem não sabe, Esaú era o filho mais velho. E o filho mais velho, embora fosse gêmeos, ele nasceu primeiro, o filho mais velho tinha direito a muitas coisas, tanto que ele fala, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas devia falar, o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. E o filho mais velho tinha direito a herança dobrada, enfim, tinha alguns benefícios. E Jacó, ele sabia que não era o filho mais velho, e ele ficava com aquilo no coração, e um dia ele falou para Esaú, ô Esaú, eu vou te dar essa comida, mas você me dá seu direito de primogenitura? Gente, olha que proposta idiota. Direito de primogenitura, gente, Isaac era muito rico, Abraão era milionário, deixou tudo que ele tinha para Isaac, e agora, quem ia herdar dobrado era Esaú. Aí o cara falou assim, te dou um prato de comida, mas você me dá direito de primogenitura? Olha a cabeça de Esaú. Esaú fala, o que adianta eu querer direito de primogenitura, estou quase morrendo de fome, então me dá esse prato aqui, pode ficar com direito de primogenitura. Olha a cabeça desse homem, morrendo de fome, e estava dentro da casa dele, os pais deles eram pessoas ricas, tinham tudo, que ele cozinhasse, pegasse, abrisse a geladeira, pegasse o iogurte lá, né? Ou seja, podia fazer alguma coisa, mas ele não fez. Ele falou, estou morrendo de fome. Olha a mentalidade dele. E aí ele deu o direito a Jacó. Só que é claro, depois ele arrependeu. Mas, meu querido, já havia uma promessa ali. E aí, o pai nem sabe desse acordo, mas Isaac acaba abençoando Jacó, e Jacó recebe a primogenitura, e Jacó se torna muito abençoado, e a Bíblia fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tem muitos detalhes da história que não convém aqui agora, porque minha ênfase é essa. O que fez Jacó ser diferente de Esaú? A mente. Jacó falou assim, olha, eu faço uma proposta, é uma proposta louca, mas se você aceitar, Esaú estava nem aí, não ligando para isso, o que adianta, eu estou morrendo de fome aqui, quer saber de primogenitura nem nada, não valorizou aquilo que precisava ser valorizado, e desprezou aquilo que era para ser muito valorizado, que é a bênção dos seus pais. E aí, queridos, quando a gente começa a entender isso, nós começamos a entender algumas coisas muito importantes, que nós precisamos entender, e nessa noite precisamos optar por elas. Quando a gente olha na Bíblia, você vê o DNA de alguma pessoa, olha, pega os seus filhos, examine os seus filhos, pode ter defeito, meu querido, mas desculpa, o defeito é de você, ou da mãe, aí o cara fala assim, é dela, você sabe, ele veio da gente, nós passamos a nossa carga genética para eles, inclusive a forma de pensar. E nessa noite nós queremos mudar destinos, nós queremos mudar sementes, isso é possível quando nós estamos em Cristo Jesus. Vou colocar algumas coisas, depois nós vamos ler um texto e nós vamos orar sobre isso aqui. Primeira coisa, vou colocar algumas coisas que a gente precisa questionar sobre isso aqui, né? Eu já falei de 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Pode repetir comigo? Vamos, todo mundo de voz alta, vamos lá. Só um pouquinho, peraí, só um pouquinho. Aqui é o que Deus projetou para você. Isso aqui é o que Deus quer da sua vida. Amém? Eu quero ter certeza que vocês estão me entendendo aí. As verdades espirituais você precisa entendê-las, para que você possa crescer. E eu vou dizer uma coisa para você, gente. Quando eu falo de mimimi, que eu falei lá, é assim. Pega lá o Luciano Hang. O cara fala isso porque tem tudo que tem, não sabe a pobreza que eu vivo. Eu falei, meu filho, vai ver a história do cara. O cara era um miserável. Aí um dia eu passei, pastor, está na boa, né? Teve sorte na vida, né? Não sabe o que eu passei para falar isso. Não sabe o que eu lutei, não sabe o que eu fiz para chegar onde eu cheguei. Essas pessoas nunca vão crescer, nunca. Eu tenho vontade de dar resposta dura, e às vezes eu dou, no particular. Porque, sabe, é repugnante ver essas coisas nas pessoas. E não venha com mimimi, e não venha com esse chora-chora, porque se você ficar com mimimi, Deus não vai te abençoar. Comece a entender hoje o que Deus fez para você. E volta a falar, não quero ficar repetitivo, mas eu quero ser bem enfático. Pare de olhar aonde você está hoje, e comece a olhar onde você quer estar amanhã. Quantos entendem? Diga amém. Pois Deus não
não nos deu espírito de covardia. Você não nasceu como covarde. Se você é covarde hoje, tem medo de algumas coisas, você não nasceu assim. Você adquiriu pelo contexto, você formou alguma coisa, um sistema de crença aí, e aconteceu isso aí. Mas de poder, de amor e moderação ou equilíbrio. Veja bem, poder é algo que você tem autoridade para exercer. Poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Ou seja, é um poder que tem autoridade para exercer alguma coisa. Esse é o espírito que Deus te deu. Você é poderoso, diga amém por isso. Aliás, tem muita gente que só acredita se você que está perto dela, que ama, falar. Então, por favor, me ajude. Põe no ombro, a mão no ombro dela, fala assim, ou dela ou dele, você tem poder. Você entendeu isso? Olha, talvez até esteja me ouvindo aqui, pela internet. Nós temos um querido aí na nossa igreja, a Fernanda Vision e o Diego, eles mudaram para São Paulo. O Diego me mandou uma mensagem para a gente, foi quinta-feira agora, parece, acho que foi na quinta ou na quarta. Aí mandou uma mensagem para mim, talvez ele esteja me ouvindo, ou vai me ouvir, e ele sabe que eu estou falando com ele. O Diego falou, pastor, você me fez eu passar uma vergonha no trem aqui em São Paulo. Eu falei, eu? Estou tão longe. Aí ele falou assim, eu estava ouvindo a mensagem de domingo, e você falou, olha, tudo que Deus quer fazer, Ele já está nas suas mãos. Tudo que você precisa, Deus já te deu, é seu. E quando eu falei isso, eu falei assim, vira para a pessoa que está perto de você e diga isso para ela, que tudo que ela precisa, Deus já deu para ela. E ele estava concentrado lá, ao fundo de ouvido, no trem, e eu ouvindo, fala com a pessoa que está do seu lado, que Deus já deu tudo que precisa nas mãos dela. Aí ele olhou, tinha uma mulher e falou, Deus já te deu tudo, só precisa estar nas suas mãos. Estou falando do Diego, que trabalhava na filmagem aqui, nós, estava nos ouvindo talvez, lá em São Paulo. Ele virou para a mulher primeiro assustou, ele falou, primeiro assustou, olhou para ele e caiu em pranto, começou a chorar. Porque eu não sei o que estava passando, mas ela estava procurando a resposta de Deus. E que nós somos gente, como eu preguei ontem aqui, gente que andamos no sobrenatural, Deus sempre vai usar nossas vidas. E aqui, quando nós vemos, é exatamente isso que Deus quer falar. Poder é isso, é você cheio de Deus, é você cheio de autoridade. Mas ele fala amor, porque poder sem amor vira ditador. Hitler tinha poder, mas não tinha amor. O amor é que modera o poder. E moderação, equilíbrio, isso nos fala da qualidade mental. O que é uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa bipolar, sei lá, ou esquizofrênica, ela está desequilibrada mentalmente. Então, Deus quer que nós tenhamos poder, mas o amor é que vai moderar isso. E nós precisamos ter a mente equilibrada, nós precisamos ser pessoas equilibradas. E aí onde entra o que eu quero ministrar para vocês, que eu estou ministrando já nessa noite. Então, primeira coisa, eu quero que você coloque algumas coisas para você entender. Primeiro, entenda que nós somos um ser pensante. Eu vou falar uma coisa para você, você não vai nem entender. Você sabe que um estudo feito calcula que todos os dias, preste atenção, todos os dias você toma cerca de 10.000 decisões por dia. Vou repetir. Todos nós tomamos cerca de 10.000 decisões por dia. Você fala, pastor, no meu caso? Sim, no seu caso. Você tomou a decisão de fazer xixi no vaso, em vez de fazer xixi na cama. Você tomou a decisão de escovar o dente. Você tomou a decisão de usar a sua escova e não da sua esposa, ou vice-versa. Você tomou a decisão de tomar o café, sair para trabalhar, pentear o cabelo, enfim, para estar aqui hoje. Então diz que nós tomamos inconsciente 10.000 decisões por dia. Eu não fico pensando na decisão que eu tenho de fazer. Eu acabei de fazer um gesto com o dedo aqui. Eu não pensei antes, eu vou fazer meu dedo assim e vou falar. Não. A gente vai tomando decisões o tempo todo e as decisões, elas vão marcando a nossa vida. Então, quando você toma tantas decisões, aí você precisa dormir. Quando você dorme, você organiza. Deus fez a gente, o seu cérebro, os seus neurônios, as suas terminações neurológicas, e você dorme, descansa e organiza. Por isso que aí no outro dia você está pronto para novas decisões. Quem não dorme não está pronto para novas decisões. A doutora Rosana Alves, me parece que é o nome dela,
Ela foi considerada a neurocientista número 1 do mundo. Ela é brasileira, mas é contratada pelos Estados Unidos. Olha aqui, ouça a doutora Rosana. Eu já vi tantas mensagens dela, já li livro dela, sou fã de carteirinha da doutora Rosana. Ela é crente, me parece, eu acho que ela é adventista, mas ela nem fala muito, mas ela é uma mulher fantástica. A doutora Rosana, ela diz o seguinte, ela é, igual eu falei, ela foi considerada a número 1 do mundo. Hoje é uma empresa americana que é contratada, ela mora lá nos Estados Unidos. Tem muitos vídeos dela no YouTube. Põe na doutora Rosana, você vai ver. A doutora Rosana diz o seguinte, olha, se você precisa tomar uma decisão importante amanhã, é obrigatório que você tenha uma noite boa de descanso. Se você não teve uma noite boa hoje, não tome nenhuma decisão hoje, que você tem grande possibilidade de errar. Porque os seus neurônios, as suas terminações nervosas não estão organizadas. E se não estão organizadas, você vai tomar uma decisão em cima de uma desorganização. Portanto, nessa noite, queridos, uma das coisas que eu quero orar aqui agora, é para que Deus te dê uma noite de sono. O sono é importante. Existem coisas que eu não posso decidir hoje, estou com a cabeça cheia, quer um segredo? Vai dormir, que amanhã você está com a cabeça refrescada, está organizada, para que você possa crescer e tomar decisões corretas. Eu quero orar por vocês aqui. Quem aqui tem dificuldade de dormir? Seja sincero, levante a mão. Não precisa ter vergonha não, deixa eu só dar uma olhada em vocês aqui. Eu vou orar com vocês aqui agora, para não esquecer depois. Isso está errado, queridos. Você não dormir, olha, o sono é bênção de Deus. E a Bíblia diz que Deus dá os seus até enquanto dorme. Se você não dorme, você não vai ganhar, pronto. Não é? Então, você precisa dormir. Sono é bênção de Deus, queridos. E nós vamos tomar decisões. Isaías capítulo 26, versículo 2 diz assim: o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firmada no Senhor. Então nós precisamos de dormir, precisamos ter um sono reparador. Se eu não dormir, seja o motivo que for, seja vigília de oração, no outro dia eu fico zambeta. Às vezes começo uma frase e não termino ela, ou esqueci o que eu comecei, ou termino com palavra mais desconexa. Eu preciso dormir, é uma coisa necessária na minha vida, é dormir. E eu conheço pessoas, eu já contei o caso da minha filha aqui, que ela algumas causas de direito, ela falou: pai, quando eu durmo, Deus me dá enquanto eu durmo, e eu, no dia, eu levanto com a cabeça fresca e vejo que Deus me abençoa enquanto eu dormia. Então, antes de eu continuar, eu quero orar por vocês, todos vocês têm dificuldade de dormir. Eu vou pedir uma coisa para você, querida, agora, por favor, todos que levantaram a mão, quem não quiser, põe a sua mão na sua cabeça aqui agora, feche seus olhos por um momento, por gentileza. Pai querido, em nome de Jesus, nós entendemos que a falta de sono é algo que nos está sendo roubado. Deus, em nome de Jesus, eu ministro agora sobre as terminações nervosas, sobre os neurônios, sobre o cérebro, sobre a mente dessa pessoa, para que ele possa agora receber essa bênção do Senhor, que possa dormir. A tua palavra diz: deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu ministro essa palavra no coração dos seus filhos. Ansiedade, angústia, depressão, insônia, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção do sono sobre a sua vida, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Então nós somos um ser pensante. 2, eventos e circunstâncias, o que acontece ao nosso redor, né, são incontroláveis. Eu não tenho como controlar se um carro vai vir desgovernado e bater no meu carro. Eu não tenho como controlar se a minha família, o meu pai, meu irmão, sei lá, alguém vai falar alguma coisa, enfim, qualquer coisa, o cachorro vai escapulir, os eventos, qualquer coisa que acontece, eu não tenho controle disso, nós não temos, ninguém tem. Porém, nós precisamos controlar as nossas reações, isso nós podemos. E se eu tenho a mente em Cristo, eu sei que a minha reação vai ser controlada, para que eu possa ter uma solução naquela situação. A semana, toda semana tem eventos na minha vida, inclusive essa semana que começa amanhã. Eu fico feliz, eu não vou falar o nome nem nada, mas um grande empresário de nossa cidade
está vivendo momentos difíceis, não é economicamente não, emocionalmente. E ele pediu para falar comigo, eu falei, claro. E eu sei que aquele homem, ele precisa experimentar o sobrenatural de Deus. Não adianta viver no natural, não adianta. A gente precisa entender, queridos, que tudo que nós fazemos, por mais esforço que a gente pode fazer, a gente não vai ter o controle de todas as coisas. Mas em Deus, quando nós confiamos no Senhor, sabe, quando eu confio em Deus, e eu controlo as minhas reações, isso eu faço que o meu cérebro comece a mudar diante da dificuldade. Essa semana, uma pessoa da nossa igreja, até vou falar o nome, que não é nenhuma, eu não gosto de falar quando assim, vai expor a pessoa, não vou expor nada. A Cleo, esposa do Ronaldinho, está aqui, a Cleo não, né? Mãe do Vitor, cadê o Vitinho? Vitinho estava tirando foto, parece que agora. Cadê o Vitinho? Ô Vitor, não sei que está tirando foto não, né? A Cleo está trabalhando? Aqui na igreja? Glória a Deus. A Cleo é a mãe do Vitinho ali. A Cleo, quinta-feira passada, na outra, ela estava sentindo mal, pediu ter oração nos grupos, ela foi na médica, a médica testou lá, enfim, não sei o que a médica fez exatamente, a médica falou, você está com Covid, querida. Você está com Covid, vai para casa, receitou lá para ela, não sei exatamente, receitou, foi para casa. E ela começou a passar mal quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, terça, não sei, ela me ligou de manhã. Pastor, estou tão preocupado, eu estou com Covid, não estou sentindo bem, bababá. Bom, antes que alguém me fale que eu não sou médico, viu? De casa, eu não sou médico, não sei nada de medicina. A minha medicina que eu conheço é a medicina do Espírito Santo, só essa. Eu falei, o que está sentindo? Estou sentindo isso. Como é que está a sua saturação? Está assim, assim, assim. Como é que está a sua tosse? Eu no telefone de cá. Assim, assim, assim. Você não tem Covid, não? Foi para você não tem Covid? Não, pastor, já estou com a receita aqui, já estou tomando desde quinta-feira. A médica disse que eu estou com Covid. Foi, mas o seu pastor está falando que você não está. Pode perguntar para ela. Conversei com ela. O filho dela está aqui, ó. Falei, volta e faz novo exame. Você não tem Covid. Você pode ter outra coisa. Você está doente em alguma coisa. Covid não é. Porque já estava, né? Tem gente que fala, não, eu já estou indo para a sepultura. Porque se você ligar a televisão, você está morto, minha filha. Suas chances são as mínimas possíveis. Aí ela foi no médico lá e tal. À tardezinha, lá para 5 horas, me liga. Pastor, estou te ligando. Muda de profissão. Por quê? Não era Covid. Eu falei, estou falando. O que era? É uma sinusite. Gente, sinusite para Covid tem uma distância um pouco longa, né? Aí, ela falou, eu estou chateado, que eu estou desde quinta-feira me entupindo de remédio para Covid, eu não tinha Covid. Eu falei, não, querido, tá bom, glória, antes não está, amém, vamos seguir, vida que segue. Por que eu estou falando isso para vocês, queridos? Existem situações em nossas vidas, que a nossa mente, ela nos leva a crer que nós temos uma coisa que não temos. E às vezes uma pessoa de fora consegue enxergar isso. O sistema de crença, você não nasceu com aquilo, mas você adquire o que eu creio, eu vou adquirindo com a minha experiência, com o que eu ouço. Todo dia eu estou ouvindo notícia de Covid, o médico, agora tudo é Covid, para não estar. Não estou, olha, por favor, aqui em nenhum momento desqualificando os médicos, não, pelo amor de Deus. Eu tive Covid e eu fui ao médico, tá? Deixar bem claro, não estou desqualificando. Eu falei que no caso dela, eu perguntei algumas coisas, mas está a oxigenação dela, algumas coisas, eu vi que não era Covid, não tinha condição de ser Covid aqui. Então, minha gente, o que eu quero dizer para você, e não fica me ligando se tiver alguma doença não, pastor, o que você acha que eu tenho, por favor, não é minha área, pelo amor de Deus, mas eu estou falando que algumas vezes, sabe, você vê que alguma coisa está errada, então, existem circunstâncias que são incontroláveis, mas nós precisamos aprender uma coisa, descansar nas garantias que Deus deu para a minha vida, precisamos descansar. Um rapaz da nossa igreja, lá frequentando o Noroeste, ele falou, pastor, eu estou com Covid, estou mal. Mal por quê? Não, porque eu estou muito preocupado, estou muito ansioso. Você é jovem, você é atleta, você não vai ter nada não. Não, mas eu estou ansioso. Para com isso em nome de Jesus, cara. Pastor, me arranje o telefone da fulano de tal. Eu posso te arranjar o telefone, mas não é isso. Enfim,
Pastor, está bem, graças a Deus. Mas às vezes na nossa mente, o sistema de crença que você tem, ele é absorvido. Você tem medo, Deus não colocou medo. Você tem, Deus espírito de covardia, de medo. Você tem covardia, você tem medo. Isso não foi Deus que colocou em você. Aí de onde vem então, pastor? O meu sistema de crença é aquilo que eu ouço. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então cuidado com a sua mente, cuida da sua mente em nome de Jesus. Quantos conseguem entender? Diga amém. Escolha no que você vai concentrar. Queridos, Marcão, Deuteronômio 30, versículo 9, por gentileza. Escolha no que você quer concentrar. Guarde uma coisa, só um pouquinho, pode deixar lá. Olha para mim aqui que a gente vai ler o texto lá. O mais importante vocês entenderam aqui. Escolha, você é livre para fazer escolhas no que você quer concentrar. Você é livre naquilo que precisa dar atenção sua. E aquilo que você der atenção, vai ser aquilo que vai gerar no seu coração coisas novas, seja boa ou ruins. Ou seja, quando você começa a concentrar numa coisa, isso eu estou falando porque eu estou lendo muito sobre neurociência ultimamente, ela diz que substâncias químicas que formam proteínas vão estar formando novas células no meu cérebro, para acreditar naquilo. Então, o que você pensa, o que você entende, as suas crenças, os seus sonhos, as suas esperanças, todo tipo de pensamento que vem na sua vida, ela tem um enorme impacto na sua vida e ela vai determinar como o seu cérebro vai funcionar. Todas essas coisas que eu falei, elas vão impactar, o seu cérebro funciona de um jeito, o meu possivelmente funciona de outro. Por quê? Porque é o que você está alimentando, o seu sonho, as suas crenças que vão dizer. Eu falei esses dias, pela segunda vez nesses 30 dias, meu Instagram está bloqueado de novo. Eu descobri que eu me tornei uma pessoa muito perigosa. Eu sou perigoso, irmão. Em 2 meses eu bloqueei meu Instagram 3 vezes. O que foi? Porque eu conto o que aconteceu comigo, não pode contar. Eu falei, gente, eu fiz tratamento precoce e fiquei bom, me bloqueio. Eu falei assim, eu não estou receitando nada para ninguém, eu estou falando que eu fiz, o que minha esposa fez, minhas 3 filhas fizeram, meus 3 genros fizeram, tudo fez, deu certo, pronto, corta. Você está indo contra as normas de quê? De falar a verdade? Então, gente, a gente precisa entender, que as pessoas começam a entender, que não, o seu tratamento é paracetamol e fica em casa e vai para algum lugar. Preste atenção no que eu vou falar para vocês, se é pesquisa, ciência, olha que eu não sabia desse número, 75% a 98% das doenças comportamentais, 75% a 98% das doenças comportamentais, físicas e mentais, têm origem na cabeça. Ou seja, 25% só das doenças, que tem doença nos germes, no ambiente, nos genes, alguma coisa assim, ou genética. O resto ela vem da sua cabeça. Por isso, gente, nossos pensamentos são importantes e eles são comprometedores. As palavras que eu falo são comprometedoras. Ou seja, o que eu penso, o que eu falo, vai estimular o meu cérebro e o comportamento da minha cabeça. Por isso, queridos, que se você pensar negativamente a respeito da sua vida, do seu futuro, na semana seguinte, o seu cérebro vai ter uma direção negativa e vai jogar sua mente e seu corpo para o estresse. Foi muita informação que eu dei? Vou repetir? Quer que eu repita? 1 mais 1 é igual a 2. Vamos lá. Vamos falar. Quando eu penso, por exemplo, isso é muito importante no momento que nós estamos vivendo. Olha, nós estamos passando um momento difícil, no mundo todo, viu? Eu estava vendo hoje nos Estados Unidos, um galão de gasolina lá era 1,26, 1,36, 1 e pouco o dólar, né? Já está 3 e tanto, aumentou mais de 100%, em questão de meses. Sem contar na Inglaterra faltando combustível, enfim, outras coisas mais. Nós sabíamos disso. Fique em casa, uma hora a conta chega, sabíamos disso. Tínhamos falado isso muitas vezes. Então, nós estamos, muita gente mexe com comércio, agora está ficando pior agora esse mês. Eu converso com muita gente, eu não tenho comércio, mas eu converso com muita gente. Então, ficou pior esse mês, tem uma caída. Por quê? Porque o pessoal está sem dinheiro, o pessoal está desempregado, as pessoas, o pouquinho que tem, está preocupado com amanhã.
E aí eu falo isso aqui agora, aí você fala, meu Deus do céu, misericórdia, é verdade. Não, não é verdade não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem expectativa, vou repetir, negativa para a próxima semana, acho que a próxima vai ser difícil. Você vai entender que o seu pensamento vai levar o seu cérebro, e o seu cérebro manda no corpo. Quem viu um vídeo que eu gravei essa semana, eu falei sobre isso. O meu corpo não manda no meu cérebro, é o meu cérebro que manda no meu corpo. Então eu penso que está negativo, e o meu cérebro vai mandar meu corpo a entrar num estado de estresse. Aí vem depressão, corta pulso, suicida. Por quê? Porque o meu cérebro ele está num estado negativo, contaminado. Quantos conseguem entender antigamente? Então, queridos, e aí, olha, estudos mostram que pensar, sentir raiva, medo e frustração faz o seu DNA mudar a forma do seu DNA. Por isso que a Bíblia fala as coisas boas que acontecem. Olha que outro dado. O vírus HIV, as pessoas que tinham paciente com vírus HIV, tiveram pensamentos e sentimentos positivos, tinham 300 mil vezes mais resistência à doença. Que encarava de maneira positiva. Olha que coisa impressionante. Então, queridos, nós temos a capacidade de mudar o formato do nosso DNA. E nessa noite, você vai sair daqui com o seu DNA transformado para a glória de Deus. Aí vamos voltar aqui que Deus falou em Deuteronômio, é o Pentateuco, Deus estava formando a lei para o seu povo. Deus queria que o seu povo fosse sadio, Deus queria que o seu povo fosse próximo, Deus queria que o seu povo pudesse vencer qualquer situação de estresse, de emocional ou qualquer outra coisa. Olha o que escreve lá. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem. Os filhos do seu ventre, que vão receber o seu DNA, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês, os tornará próspero, como se alegrou em seus antepassados. É só isso? Só um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Por isso que eu estou vendo, é 19. Olha, toda vez que eu colocar 9, entenda como 19. Tá facinho para você colocar aqui? Ah, já está? Então tá bom, obrigado. Deus falando, o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. Olha aqui, gente. Deus está falando, eu estou chamando o céu como testemunha, que eu estou colocando para vocês a vida e a morte. Obrigado. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E diz ainda o versículo 20, que eu não pus para você lá. E para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus está falando aqui, gente, olha, eu estou colocando a bênção e a maldição, estou colocando a vida e a morte. Escolhe a vida. Eu te pergunto, como é que alguém vai escolher morte? Para mim, Deus começa a trabalhar na mente das pessoas. Quando você tem a mente que você confia na promessa de Deus, você vai prosperar. Se não confia, você não vai prosperar. Então nessa noite precisa ter uma lavagem, é o que Paulo fala, renovar a sua mente. Quando você renova, você pega do seu interior e transforma o seu mundo exterior. Quando você conforma, você pega o mundo destruído e coloca dentro do seu interior. Você entende como isso é importante na sua vida? Por isso que nós precisamos sair daqui, queridos, olha, deixa eu dizer uma coisa, pode vir alguma notícia ruim pela frente aqui, alguma coisa, mas deixa eu te falar uma coisa, as promessas de Deus não vão mudar, o nosso país vai prosperar, a sua vida vai prosperar, então fica firme em nome de Jesus, não permita que a sua mente, novas crenças entrem na sua mente, e você vai viver abaixo do que Deus quer que você viva. Se você consegue entender, diga amém. Você já estava me terminar nela? Pode tocando, toca aquela música bonita aí, pode tocar, não tem importância, não me incomoda não, queridos. Glória a Deus. Então, queridos, formate o seu cérebro. Mais um ponto. Já falei, nós tomamos em torno de 10 mil decisões por dia. Ou seja, quer ver uma coisa, querido? Todo músico aqui, o Alan é craque nisso. Eu não sei se você consegue explicar. Tá ligado esse som aí, Alan? Tá ligado? Liga o som do Alan aqui, por gentileza. Alan, estou te pegando aqui de surpresa, né? Então eu vou te fazer uma pergunta difícil. Quando você vai gravar, Alan,
voz, teclado, aí você faz a masterização, né? Você sabe me explicar o que é masterização? O que é uma masterização? Isso aí, obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para você afirmar ela. A masterização, quando o Alan faz ela no mexe no computador, não está pronto para produzir cópias, certo? Só faz cópia depois do CD masterizado. Então masterizado quer dizer que ele fez a equalização, arrumou, tirou a desafinação, então está pronto. É o master, que é mestre de inglês. Está masterizado, está pronto para fazer cópia, está prontinho, certo? Muito bem. O que é que acontece? Se a nossa mente não estiver masterizada, não estiver pronta, ou se ela estiver errada, você vai formar cópias de coisas que você está fazendo com a mente errada. Ou seja, quando nós temos a nossa mente masterizada, nós temos a gravação definitiva, e aí você vai produzir os comportamentos gravados. Todo mundo que mexe com o computador, é o disco rígido lá do seu computador. Ele precisa ser formatado, e aí ele vai produzir aquilo que foi formatado. O programa que você colocou ali, ele vai trabalhar em cima daqueles programas, se você formatou. Então, nós produzimos comportamentos que foram gravados em nós. Aquela pessoa que é toda escandalosa, foi produzido, masterizado na vida dela. Toda pessoa que tem um comportamento de medo, de angústia, é que ele está fazendo. Ela teve alguma coisa gravada, e ela reproduz aquilo que foi gravado na vida dela. Quantos conseguem entender? Diga aleluia. Então tá bom, meia dúzia compreenderam, glória a Deus. Vamos continuar aqui então. Se você, pastor, mas pastor, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Por exemplo, pessoas têm medo de dirigir, não é? Foi masterizado com medo, você teve uma crise, sei lá, é um problema qualquer. Então o problema não é você deixar de dirigir, é você ser remasterizado. O que é remasterizado? Masterizar de novo, fazer uma nova matriz. É isso que Deus quer. Então se nós você vai ser remasterizado conforme você aceitar alguma coisa como verdadeiro. Eu aceitei que o medo é verdadeiro, então eu tenho medo. Eu aceitei que eu não posso confiar no amanhã. Deus vai me ajudar, mas eu tenho que fazer as coisas tudo aqui e tal. Você masterizou. Então de repente você precisa remasterizar a sua confiança, e aquilo que é verdadeiro, que vem da palavra de Deus, você optar hoje. Deus está falando com você nessa noite. Eu coloco a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Que tem gente que só está escolhendo a morte. Você precisa ser remasterizado nessa noite. Amém, queridos? Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: é que os seus pensamentos são sementes da sua vida, são sementes do seu destino. O ambiente ao meu redor será igual ao meu coração. Se eu tenho guardar meu coração, eu vou lançar sementes que vão pavimentar meu caminho. Nessa noite você talvez esteja passando uma situação difícil e não esteja enxergando muita solução, mas Deus quer uma nova semente sobre a sua vida, para que você possa crescer, a vida do Espírito Santo sobre você. Diga amém por isso. Só para concluir, nós vamos orar sobre isso, querido. Olha, preste atenção. Se eu pego o pensamento de Deus, olha para mim, isso aqui se você entender essa conclusão, você vai entender tudo. Se eu pego os pensamentos de Deus e trago para os meus pensamentos, e se os meus pensamentos agora passam a ser confundidos com o pensamento de Deus, olha aí, se os pensamentos de Deus começam a ser confundidos com o meu, eu recebo então a inspiração do céu. Diga comigo, inspiração do céu. E aí, queridos, quando você tem a inspiração do céu, Deus começa a te convidar a você criar coisas que ninguém criou, você gerar ideias que ninguém teve na sua vida, você criar coisas que nunca existiu no mundo, e você ir para lugares que ninguém nunca foi. Foi assim com Abraão. Abraão, através de você, cara, eu vou fazer uma multidão na terra, mas eu sou estéril, ou minha mulher, algum de nós, não dá certo. Abraão, a sua descendência será poderosa, mas aonde? Um caminho que eu vou te mostrar. E aí Abraão começou a ter entendimento de Deus, e começou a viver, ao ponto que um dia Deus fez uma coisa louca para ele.
pediu o filho dele, ele não pensou 2 vezes, porque o pensamento de Deus era pensamento dele, o pensamento dele era pensamento de Deus. E Deus levou Abraão a conquistar coisa que ninguém conquistou naquela terra. Abraão tem uma descendência que ninguém pensou dessa forma, ao ponto nós chamamos o Deus de Abraão, porque os pensamentos de Deus se confundiram com os pensamentos de Abraão. Quando você viver assim, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei aqui um dia desse aqui, não sei se foi quinta-feira, não lembro o dia que eu falei. Eu estava lendo um livro que dizia o seguinte: daqui 15 anos, as empresas que farão mais sucesso no mundo foram empresas que não começaram ainda. Daqui 15 anos. O mundo está de maneira muito rápida. Deixa eu dizer uma coisa: essas empresas, essas ideias, Deus pode dar para você, mas Deus está te perguntando: deixa os meus pensamentos invadirem o seu. Para de ficar olhando pensamento de Globo ou de qualquer outra porcaria que existe por aí. Não deixe esse pensamento fazer seu pensamento. Olha o pensamento de Deus. Quando você olhar o pensamento de Deus, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Eu quero orar, não propriamente que você durma, mas você durma e tenha sonhos de Deus. Que você durma e possa alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando você fizer isso, a sua vida vai ser florescer para a glória de Deus. Queridos, precisamos entender que a coisa mais importante na face da terra não é o dom de música do Alan, não é esse teclado, não é esse microfone, não é esse lugar, não é esse LED, não é essa Bíblia. Olha o que eu vou falar, hein? A coisa mais importante da terra não é essa Bíblia. Mais importante, mais poderosa da terra é a sua mente. Por isso você não pode deixar lixo entrar na sua mente. Por isso você precisa cuidar, porque Deus formou a sua mente. Deus te fez para dar certo. Deus te fez sem espírito de medo, sem espírito de covardia. Deus te deu espírito de temperança. Deus te deu ousadia. É isso que Deus quer fazer. Queridos, nós estamos no mundo que está com medo. Nós estamos no mundo que vive uma pandemia. E não é a pandemia de Covid não. A pandemia de desânimo, a pandemia de covardia, a pandemia do medo. Deus não te deu. Eu nunca parei um dia. Não estou dizendo que você tem que fazer isso não. Eu nunca parei um dia, todo mundo sabe disso. Eu nunca parei. A igreja está em todo lugar. Eu estava com o Covid, só parei porque o médico mandou. Mas contei no dia, ele falou: amanhã pode, eu já saí fazendo as coisas. O espírito de medo não pode ter lugar no meu coração. O espírito de covardia não pode ter lugar no meu coração. O meu espírito é de poder, de moderação, de equilíbrio mental, porque eu quero ir aonde Deus quer me levar. Que os pensamentos de Deus precisam ser organizados e misturar com o meu pensamento, para que eu possa experimentar a boa, a incrível, a maravilhosa vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida, para a sua vida, para os seus filhos e para a próxima geração, em nome de Jesus. Amém? Deixa Deus ministrar no seu coração. Nós não estamos aqui com medo. Queridos, eu dirijo essa organização aqui, igreja, mas é uma organização que tem CNPJ e a gente tem responsabilidade. Eu dirijo essa organização e tem muitas outras coisas. Estamos perto de receber as pessoas lá amanhã vou ter reunião amanhã com a pessoa da ONU, para saber como é que está o andamento lá. Ela tem falado com ela, está em São Paulo, ela vai vir para Brasília amanhã, vou ter reunião com ela. Nós estamos recebendo 130 refugiados lá no acampamento. Nós estamos terminando a construção. Nós estamos no Noroeste. E eu estou cheio de planos para esse ano na minha vida ainda. Minha vida, eu estou falando da igreja. Eu nem fico preocupado com o que eu tenho e o que eu não tenho. Diante de Deus, eu não me preocupo com essas coisas mais. Eu me preocupo em realizar a obra de Deus. Eu me preocupo em planejar coisas para daqui 15, 20 anos, como a igreja pode ser protegida. Pode ser que eu não seja vivo, mas eu quero deixar um legado para que a igreja seja protegida. Eu não tenho pensamento negativo com o futuro. Pessoal, prepare pastor, porque é o anticristo. Prepare para pastor 66. Prepara pastor para o tobogã de Gilete. Para com isso, querido. Nós somos mais do que vencedores. Não é no passado não, é hoje para sempre. O Senhor nunca deixou de reinar e nunca vai deixar de reinar. A glória dele vai invadir toda a terra, e eu preciso estar preparado para isso, em nome de Jesus. Diga amém por isso. Queridos, olha, apareceu um lote para a gente comprar lá no Lago Oeste, um lugar muito bom. Um lote de 3.600 metros, legalizado direitinho. 2.400.000, amém, queridos? Vocês viram como é que são as pessoas? É por isso que eu não conto essas coisas aqui. Está guardado no meu coração tem mais de 30 dias. Eu falei, não vou contar.
Tem gente que treme nas calças. Quem vai pagar sou eu vou assinar o documento. Quanto você tem, pastor? É 2.430, eu tenho uns 30. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Essa é a economia que Deus me chamou para viver. Essa é a economia do povo de Deus. Essa é a mentalidade de Deus para a terra. Deus não nos chamou de covarde. Deus não nos fez assim. O DNA de Deus na nossa vida é para reinarmos nessa terra, sermos mais do que vencedor, termos uma vida íntegra para a glória de Deus e fazer história nessa terra, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Se você crê nisso, levante-se agora. Vamos a orar e vamos aplaudir Jesus, e a honra e a glória do nome dele. Esse é o Espírito de Deus sobre a igreja. Esse é o Espírito de Deus sobre nossas vidas. As minhas expectativas do futuro são muito melhores. Nós viveremos um futuro. Hoje eu estava almoçando com minhas filhas, a gente falando de escassez, o negócio do absorvente aí, falando preocupada. Enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Eu vou dizer uma coisa, falei, olha querido, o passado, a pobreza era pior do que a pobreza dos nossos dias. A pobreza do passado era pior que a de hoje, gente. Nós temos pobreza, mas está melhorando. Daqui 30 anos nós vamos ver falar em escassez que existiu no passado, porque a glória de Deus vai invadir a terra, e onde a glória de Deus entra, há suprimento, há bênção, há restauração de família, de casamento, e os filhos serão uma bênção para a glória do Senhor. Amém? Diga glória a Deus então, queridos. Queridos, vocês não têm noção, as propostas têm vindo para mim nessa semana. Eu nem falo, não falo que depois vão pensar que eu estou. Enfim, deixa para lá. Só quero dizer para vocês o seguinte: o mesmo arroz e feijão que você come, eu como. O mesmo país que você vive, eu vivo. As mesmas dificuldades que você tem. E nós vamos continuar juntos. E vamos viver muito tempo nessa terra para proclamar a glória de Deus. E os nossos filhos vão reinar nessa terra. Essa terra é nossa. Não é o céu que é nosso não, queridos. Não é o céu que é nosso não. O céu pertence a Deus, mas a terra deu aos filhos do homem. Deus vai vir reinar sobre este lugar. Essa terra é nossa. Vamos preparar essa terra para a glória de Deus. Amém, queridos? Tenha fé no seu coração, mas deixe que Deus ministre no seu coração. Não permita que a desgraça da imprensa, da mídia de modo geral, faça a sua cabeça. Não permita isso. A mídia sempre errou na história. Os grandes pensadores sempre erraram. Há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, falaram que em 60 anos não teria igreja. A igreja nunca teve tão forte como na história da humanidade. Sempre falaram e erraram. O que não erra a palavra de Deus. Passam céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. E se a palavra de Deus não passa, eu não vou passar, porque a minha mente está impregnada pela palavra de Deus. E o diabo odeia. Por isso que o Instagram fica me todo dia. Eu estou fazendo live esse dia porque não cortaram de novo, viu, gente? Não me preocupo não. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que a minha palavra pode mudar. Eu sei que a palavra de Deus muda. E a sua história hoje, Deus precisa arrancar um DNA errado aí. Eu quero que você, orar por você aqui antes de encerrar. Eu peço, não, mas tá, eu ia pedir perdão, mas não deu 8 horas ainda, tá encerrando, tá bom, não vou pedir perdão não. Põe a mão no seu coração agora em nome de Jesus, querido. Lembra que eu falei masterizar e remasterizar? Se eu tenho um CD formatado, tudo que eu agir é de acordo com a formatação daquele CD. Então, se você tem masterizado com medo, com angústia, outra coisa, permita que Deus mude o seu coração, mude a sua expectativa de vida, para que você possa viver melhor e para a glória de Deus. Amém, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor nos formatou para vivermos uma vida sem medo, sem temor, sem timidez, sem covardia. Deus, mas muitas vezes nós permitimos, não o pensamento do Senhor invadir o nosso pensamento, mas permitimos que a imprensa, pessoas que não têm o temor do Senhor, ministrem o nosso coração. Livra-nos disso. Nós queremos viver dias de glória, dias de manifestação, dias que a grandeza do Senhor é de encher toda a terra. E eu sei que o Senhor quer contar com homens e mulheres que permitam o Senhor transformar o seu interior, para que nós possamos transformar o nosso exterior, o nosso mundo que nos rodeia. Deus, guarda nossas vidas, guarda o Brasil, guarda as empresas, guarda as famílias, guarda os filhos, guarda, Pai, a nossa nação. Queremos que a nossa nação prospere. Nós queremos amar o Senhor, mas amar a nossa nação também.
Pai querido, sustenta nossas vidas, dá sabedoria, dá graça, dá entendimento. Pai, o Senhor disse hoje: coloca a bênção e a maldição, a vida e a morte. Pai, em nome de Jesus, nós escolhemos a vida, nós escolhemos a bênção, e assim viveremos até o último dia da nossa vida nessa terra, proclamando que não há Deus como o Senhor, não há força maior que o Senhor, porque o Senhor é Deus, e que toda a terra curve-se diante de Ti. É a nossa palavra, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar Não Há Deus Maior? Vamos cantar? Muda aí, Alan. Não há Deus maior. É isso? Vamos lá. Vamos cantar. Não há Deus melhor. Declare isso com fé, queridos. Não sai ainda não, queridos. É tão bom se adorar, Senhor, proclamar. Você entende a palavra, agora você adora a Deus pela sua palavra. Foi ministrado no seu coração. Mais uma vez, do início, vamos lá. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Não há. Oh Deus, nós te adoramos, Pai. Não há Deus melhor. Oh, aleluia, Senhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Criou os céus, criou a terra. Que maravilha. Criou o sol e as estrelas. Glória a Deus, tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo formou para uma coisa só. Glória a Deus. Encerrar, eu quero fazer a pergunta mais importante que já te perguntaram em toda a sua vida. Você escolhe a vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há vida fora de Jesus. Não há. Por isso que Ele veio para salvar e buscar e salvar todo o que se havia perdido. E todos nós nos perdemos, porque a Bíblia diz que não há um só justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nessa noite, se você está aqui, ouviu e entendeu essa palavra, eu quero te fazer uma pergunta e responda de maneira clara, precisa. Você só vai levantar a mão dizendo sim. Eu quero te perguntar: quando escolhe a vida, fala assim: pastor, a partir de hoje eu quero Jesus sobre a minha vida. Eu quero servir Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma. Se você gostaria de fazer essa decisão, aonde você está mesmo, levante a sua mão bem alto, para que eu possa te enxergar. Deus abençoe você. Lá atrás, Deus abençoe. Lá em cima, que Deus abençoe você. Que Deus te guarde, que Deus perdoe seus pecados, que Deus escreva seu nome no livro da vida, e que a graça de Deus possa ser transbordada sobre a sua vida, e que uma regeneração, uma remasterização seja feita na sua vida, e você passe a ser um homem, uma mulher espiritual, e que a glória de Deus nunca mais deixe de brilhar sobre você, e que você seja um cidadão do céu, viver nessa terra para proclamar o reino e o governo do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o seu coração em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar.